Olá, saudações cristãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu vou tratar de algo que eu considero bastante importante e também de um assunto extremamente necessário, sobretudo para os tempos atuais que estamos vivendo, que é a questão do caminho da vida e da morte. Vou também relacionar esses caminhos, mais especificamente o caminho que leva à morte, com como os primeiros cristãos enxergavam isso e fazer uma relação com os tempos atuais, melhor dizendo, fazer um link com os tempos atuais, digamos assim, uma linguagem moderna, uma linguagem mais atual. E também, após isso, a gente vai tirar aqui algumas conclusões sobre como isso interfere na educação, nas instituições de ensino, nos seus programas de ensino, também nos professores e educadores, e também interfere na vida de você, pai educador. Você vai compreender com o desenvolvimento aqui do vídeo. Antes de prosseguir, pessoal, eu peço a todos que estão assistindo a esse vídeo que, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, que eu considero muito importante mesmo, pois são informações e conhecimentos que eu vou compartilhar com vocês, extremamente úteis e necessários, e podem ajudar a muitos pais, a muitos indivíduos que estão no caminho tortuoso e levá-los para o caminho da vida. Deu para compreender? Vamos lá então. Bem, pessoal, para fundamentar o que eu vou discorrer para vocês a partir de agora, eu vou utilizar esse livro aqui como fundamentação, que é, na verdade, livros da editora Paulus, da Patrísticas, sobre os padres apostólicos. Esse aqui é o volume 1. E eu vou utilizar mais especificamente uma passagem aqui também específica do livro. Aqui são vários livros compostos num único volume, e eu vou utilizar a Didaqué. A Didaqué digamos assim, é um conjunto de instruções, uma espécie de manual que os primeiros cristãos faziam uso, tanto na questão litúrgica, moral, no seu proceder com o próximo, como eles enxergavam o caminho que levava para a vida e o caminho para a morte, e também como eles enxergavam o fim dos tempos. É um livro que foi composto, segundo aqui os historiadores, entre a década de 80 e 90. Na verdade, não se trata nem de um livro, mas de um pequeno manual das primeiras comunidades cristãs, de como os primeiros cristãos deviam se proceder. Os evangelhos ainda nessa época não estavam todos redigidos, compostos como a gente tem hoje. Por exemplo, segundo esse livro aqui, o Vadimécum para o Estudo Bíblico, por exemplo, o Evangelho de São João, que é o último que foi escrito, foi por volta do ano 100. E dito isto, dado essa introdução, para vocês compreenderem bem a questão, para que vocês percebam que eu não estou aqui criando nada, inventando nada, criando quimeras, falando absurdos. Aqui o que eu vou discorrer e o que eu vou compartilhar com vocês vai ajudar muito vocês pais, a vocês que estão assistindo esse vídeo, e também compartilhem, que eu julgo importante. Dada essa longa introdução, vamos lá então. Já logo no início, melhor dizendo, desse pequeno manual de Didaqué, ele fala o seguinte: existem dois caminhos, um é o caminho da vida e o outro o da morte. A diferença entre os dois é grande. Eu vou discorrer para vocês aqui o que o manual fala, esse pequeno manual de Didaqué, sobre o caminho da morte. Por quê? Porque eu julgo que as pessoas hoje, a humanidade, está caminhando cada vez mais para o caminho da morte.
e vocês vão enxergar aqui. E mais especificamente, para vocês terem uma ideia, já na página aqui 350, onde discorre sobre o caminho da morte, ele diz o seguinte, esse pequeno manual, abre aspas: o caminho da morte é este. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições, homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisias, duplicidade de coração, fraude, orgulho, maldade, arrogância, avareza, conversa obscena, ciúme, insolência, altivez, ostentação e ausência de temor de Deus. Por esse caminho andam os perseguidores dos bons, os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os que ignoram a recompensa da justiça, os que não desejam o bem nem os julgamentos justos, os que não ficam atentos para o bem, mas para o mal. Deles está longe a calma e a paciência, são amantes das coisas vãs, ávidos de recompensas, não se compadecem do pobre, não se importam com os atribulados, não reconhecem o seu Criador, são ainda assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus, desprezam o necessitado, oprimem o aflito, defendem os ricos, são juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. Filhos, afastem-se de tudo isso. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal? Agora vocês entendem por que eu resolvi tratar especificamente neste vídeo do caminho que leva para a morte. Por quê? Julguem vocês mesmos que estão assistindo a este vídeo. A sociedade atual, o modo como a sociedade atual age, como ela procede, a conduta da sociedade atual no mundo inteiro, é um caminho que leva para a vida ou para a morte. Deu para compreender? Assassino de crianças, ostentação, são caminhos que levam para a morte. Ausência de temor de Deus, orgulho, avareza. Ficou bem claro? Sobretudo nos tempos atuais. Ostentação e assassinos de crianças. Aborto. São cerca de 73 milhões e 600 mil assassinatos de crianças ainda no ventre de suas mães por ano, segundo uma estatística que eu vi de 2020. Deu para compreender? Ficou bem claro? Nós estamos num caminho que leva para a morte. Vocês veem aí, por aí, pessoas com o temor de Deus. Por exemplo, desenhos animados infantis, filmes. Vocês veem alguém temendo a Deus? Os desenhos animados, por mais aqueles menos ideológicos que existam, não ensinam a orar, não ensinam o caminho de Deus, não falam de Jesus Cristo, não falam de piedade, não falam de santidade, nada. Ficou bem claro? E também essa questão de Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas todas, o que mais faz é o quê? Vanglória, ostentação, pessoas ostentando e se gloriando do que não são, do que não têm, mentindo para si mesmas. Ficou bem claro? E isso que eu acabei de falar para vocês é um escrito ainda do primeiro século, por volta do ano 80, 90 que foi redigido essa Didaqué, esse pequeno manual. Deu para compreender, pessoal? Por isso que eu resolvi tratar desse caminho. Agora, eu vou fazer com vocês aqui uma relação com... fazer uma relação com a educação. Os professores dos filhos de vocês, os professores das escolas públicas ou privadas, assim também como
os elementos que são levados em considerações para compor os currículos escolares, as disciplinas escolares, levam em consideração o caminho para a vida ou o caminho para a morte? Me respondam. Ficou bem claro? A maioria dos professores que eu conheço gosta de ostentação. Reclamam, mas vivem viajando, tirando fotos em países aí, europeus, isso e aquilo, ostentando coisas, vangloriando-se. São inimigos de Deus, não têm temor de Deus. Muitos defendem abortos, são contra a natureza, os princípios racionais mais elementares da razão natural. Deu para compreender? E você que é pai, você que é mãe e que é educador, que pratica a educação domiciliar, você já parou para também pensar sobre a sua conduta própria, o seu proceder? Ficou bem claro? É isso, pessoal. A gente tem que estar bem atento. Por exemplo, a ONU, Unesco, as fundações da ONU para a educação, levem em consideração nos seus currículos, nas suas diretrizes, quando eles fazem esses grandes programas educacionais, o caminho para a vida ou o caminho para a morte? Respondam vocês. Os filmes, programas de TVs, os espetáculos atuais, a cultura, tudo isso que está à nossa volta nos levam à vida ou à morte? Ficou bem claro, pessoal? Isso eu nem estou nem falando em novelas. Estou nem falando isso. Por exemplo, um filme atual, que eu me recuso a dizer que o nome do filme, mas é um filme, digamos assim, uma versão nova da Cinderela. Aí tem, né, aquela questão das histórias infantis, conto de fadas, tem lá a fada madrinha. Aí tem uma nova versão agora que a fada madrinha é um homem afeminado. A fada agora é um homem afeminado. Ficou bem claro, pessoal? Deu para entender? O Capitão América, também agora, a nova versão que fizeram aí, procurem ver. Deu para entender? Os heróis agora, como que estão fazendo? Eu estava assistindo a um desenho animado de super-heróis, entre aspas, e vi que está tudo deturpado. A própria concepção de herói. Eu não suportei assistir 15 minutos. Tive que parar. Nós pais temos que monitorar tudo, absolutamente tudo o que os nossos filhos assistem na TV, porque não está no nosso controle. Devemos, de preferência, evitar que os nossos filhos tenham contato com essas porcarias. Mas como é inevitável, uma hora ou outra vai ter esse contato, a gente tem que monitorar. Ficou bem claro? Essa questão de TikTok também, para que serve isso? O TikTok, pelo que eu acompanho aí, na sua essência foi algo construído para disseminar atitudes satânicas e demoníacas. Todo mundo hoje fica mexendo nesse negócio de TikTok. Eu não tenho isso no meu celular. Não tenho. Deu para compreender? E outros aplicativos absurdos. Eu sei que é inevitável a gente estar nesse mundo corrompido, mas a gente tem que evitar o máximo possível. Aquilo que está no nosso controle, a gente tem que assumir. Aquilo que está sob o poder da nossa vontade, a gente tem que assumir. Bem, pessoal, é isso. Pensem muito bem sobre isso. Observem a estrutura atual do mundo e tirem suas conclusões. Sobre tudo, especialmente sobre a educação. Os professores, as disciplinas escolares, os programas das escolas, os planejamentos das escolas, as diretrizes de um modo geral e os conselhos gerais
tudo que compõe, digamos assim, essa estrutura educacional leva à vida ou leva à morte? Fiquem com essa reflexão. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.